Olá, bem-vindo a mais um programa da Você Artesanal, seu site de cursos de técnicas de artesanato. Hoje a gente está aqui com a Rosângela Donin, que tem só 13 anos de experiência e de aulas em pintura em tecido. Rosângela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nossa, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. E eu tô sabendo que também a gente está estreando aqui com o rostinho dela, porque ela já dá cursos online há um tempo, só que sempre aparece a mãozinha dela só, e a cara, a gente está mostrando a carinha dela, estou muito feliz com essa estreia. Bom, ela vai ensinar para a gente hoje a como fazer essa coelhinha fofa, pintura aqui, a montagem da coelhinha bailarina. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que você vai ensinar para a gente. Bom, eu vou ensinar a desenhar o rostinho, a mão livre e a pintar. Então, a gente vai trabalhar com a montagem dela. Também vou dar uma explicação para vocês como é que monta ela, dar umas dicas de como que você pode fazer uma coelhinha e de uma coelhinha transformar ela numa ovelhinha. Trabalhar com dois tipos de bichinho com um molde só. Tá, então hoje vai ser 2 em 1, né, que a gente vai aprender aqui. Bom, aqui na Você Artesanal, você tem várias técnicas de artesanato, tem papelaria, tem costura, tem pintura em bonecas, tem vários tipos de técnicas. E você pode acessar todas elas por uma única assinatura anual, tá bom? Então, se você quiser saber mais, a gente tem vários pacotes, tem o Quero Tudo, tem o Costurinha Boa, tem o Faça Festa. Para você assinar, é só você entrar em www.voceartesanal.com.br, tá? Vamos começar, então? Vamos. Bom, para fazer o rostinho, eu peguei um molde bem simplesinho para que você consiga fazer sem que tenha tanta experiência na pintura. Aqui eu vou usar linhas auxiliares. O lápis que eu sempre uso é um lápis importado. Ele não é muito fácil de encontrar, geralmente se encontra pela internet. Só que procurem. Se vocês não encontrar essa marca, procure uma marca boa, com um grafite macio e que seja de 2B. Se você pegar alguma gramatura maior que isso, vai interferir na hora de pintar, porque vai acabar borrando e vai misturar com a tinta, não vai ficar legal. Então, você vai fazer o seguinte, vai pegar mais ou menos no meio do rostinho, com a mão bem leve, vai fazer um traço auxiliar, e outro, tá, vamos começar pelo narizinho dela. Um pouquinho para baixo do meio do rostinho, você vem, faz o narizinho. Tá bem, é um pouquinho mesmo, né? Coisa de nem 1 centímetro, né? Para baixo do meio. Isso, o meio dele seria mais ou menos aqui, ó. Então, um pouquinho para baixo, porque não dá para perceber, mas os nossos olhos ficam na metade do nosso rosto. A gente dá a impressão que não, que eles ficam mais abaixo, mas não. O olho fica bem certinho na metade do rosto, contando com a parte da testa, mais a parte da boquinha dela, da nossa boca. Então, seguindo mais ou menos essa regra, é um pouquinho para baixo, tá? Aí você vem para fazer a boquinha. Faz uma boquinha pequena e o traço, quanto mais leve você fazer, mais fácil na hora de você apagar, porque esse traço vai ter que sumir com a pintura. E quanto mais tu usar, quanto mais grafite tiver no lápis, mais difícil para você apagar depois o traço da pintura, tá? Vem um pouco para cima, faz um risquinho, que é a linha do olho. Ó, um pouco curvadinho, porque essa parte aqui, essa borracha é uma borracha da Faber-Castell, que ela, vamos dizer assim, que o tecido aceita bem ele, tá? Que ele Tem um um pouquinho... nome específico essa borracha? É uma borracha só da Faber-Castell. Ela é boa porque ela não é tão macia, mas também ela não é aquela coisa dura, assim. Porque se você pegar uma coisa muito dura, quando tu passar, o grafite vai arrastar, tá? Funciona bem em tecido essa, então. É uma que teve boa aceitação, Tá. tá? Assim, que ela é tranquila para isso. Tá? Depois disso, você vem e passa uma linha bem de leve, retinha, ó, que é pra gente deixar o olho no mesmo nível, para que ele não fique um mais para cima ou mais para baixo. Feito isso, vamos começar a desenhar o olho. Ó, mais ou menos, vai fazer um triângulozinho só para marcar o comecinho do olhinho. Viu que tá na mesma direção? Ó, esse aqui tá um pouquinho mais para cá. Vamos endireitar ele. Viu que ele tá na mesma direção, ó? Vamos começar a desenhar o olhinho.
Você vai fazendo uma simetria que é meio a olho, né? É olho. Porque o nosso No rosto também molde, não é tão simétrico assim, não, né? não. A gente procura, vamos dizer, chegar quase à perfeição, mas é Sim. impossível isso. No molde, eu já disponibilizei o desenho do rostinho. Para quem não quer se aventurar e fazer o rostinho, se arriscar a fazer o rostinho à mão livre, mas eu acho que é bem interessante a pessoa começar a desenhar. Porque fica mais próximo do É, real exatamente por e o bom isso, do né? artesanato é isso, que você vai pegar e vai fazer alguma coisa, ela não vai ficar parecida uma com a outra. Porque a partir do momento que você faz desenho à mão livre, ele não fica uma parecida com a outra, fica todas diferentes. Antes de desenhar, antes de chegar nisso, eu geralmente tenho o costume de desenhar num papel. Eu pego um papel, vai ser isso aqui eu gostei. O olhinho não, ficou muito puxado, ficou muito levantado. Então, eu parto dessa ideia para depois passar para o tecido. Bacana. Você faz um projetinho primeiro, então. Isso, Legal. aham. Para ver se é aquilo que eu quero. Tirar da minha cabeça a ideia para depois passar para o tecido. Porque o tecido não tem como apagar muitas vezes, né? Então, você tem que já ter a ideia fixada do que você quer. A direção do olho é mais ou menos isso, ó. Eu vou deixar essa parte do cantinho do olho mais erguida, para dar uma parte mais... ele fica mais fofinho, com o olho mais arredondadinho. Ó, logo depois daquele tracinho que a gente fez para aquela linha auxiliar, eu desci um pouquinho, como se fosse uma canoinha, e subi aqui. Tá, feito isso, vou pro outro lado, faço a mesma coisa. Tenha sempre uma trena para que você possa alinhar as duas, ó, a pálpebra para elas não ficarem uma para baixo, uma para cima, e o cantinho também, ó. O cantinho aqui tem que descer um pouquinho. Então, eu vou lá, marco onde que tem que descer. Boa Desceu, dica essa, isso. hein? Aham. Aí, aqui de novo. Porque esse nosso lado esquerdo é mais complicado para desenhar. Eu, pelo menos, quando que eu vou desenhar, eu desenho muito mais fácil o lado direito para depois desenhar o lado esquerdo, que é mais difícil. Então, eu me baseio geralmente nisso. Para o olho ficar mais ou menos igual, eu vou lá e meço para ver se ele tem o mesmo tamanho. Deu o mesmo tamanho? Beleza. Vamos partir para a próxima parte, que é a parte da pálpebra dela. Para mim levantar o olharzinho dela, eu dou uma escanteada aqui no cantinho. Daí levanto o olharzinho dela. E deixa eu te perguntar, você tem um curso você tem uma especialização, na verdade, que você fez em desenho de rosto humano, né? Você Sim, sentiu essa na realidade, necessidade? porque sair da dependência. Sair eu preciso de um molde para poder criar. Sair disso para poder você falar assim, eu não preciso de xerox, eu não preciso de molde, eu não preciso ter um padrão de boneca para mim poder fazer boneca. Não, eu desenho minhas bonecas, eu desenho os bonequinhos, crio eles, baseado bastante no que eu vejo na internet, ou que eu gosto, ou até pelas redes sociais. Então, a partir do momento que eu vi alguma coisa, que ideia bacana isso, eu vou lá, eu guardo, e depois, quando que eu precisar dela, tá lá para mim, tá à minha disposição. Aí eu me baseio em algumas coisas naquilo que eu vejo, que eu acho interessante de outras artesãs. Aí eu coloco o meu toquezinho. O desenho, ele proporciona isso para você. Ele sai daquela coisa, eu preciso de uma outra artesã para produzir o que eu faço. Então, sai da dependência. Que é Sim, você pode até se inspirar, pode ver alguma coisa que você gosta, mas você não vai isso, fazer uma cópia. Você vai isso colocar mesmo. sempre aquilo que, Uhum. É que bem tem, isso. que faz sentido para você e tá E que certo. cabe dentro daquilo que você trabalha. Tá, vamos lá para a parte da... nos bichinhos, essa parte do colorida do olhinho é legal quando que ela é grande, porque ele fica olhudo, ele fica, sabe, fica bonitinho, ele fica simpáticozinho. Então, é isso aí, ó. Aquelas linhas de auxiliares, eu venho e apago, ó. Eu só deixo aquela que eu quero que fique o traço do bichinho. E depois, a sobrancelha dele. É isso aí. Depois que eu fiz isso, desenhadinho, eu dou uma limpadinha. Para ficar ainda mais Mais clarinho. clarinho para poder sumir quando que eu for pintar. Tá, as tintas que eu vou ocupar. Eu ocupo tinta para tecido, da Acrylex. Eu trabalho com o palha, que é para... Agora tem uma linha nova da Acrylex que ela
nossa, ela veio assim ajudar bastante para fazer a parte justamente do olhinho, que ela é bem especializada nessa. Então veio cores bem diferentes e que ajuda bastante para a gente chegar bem próximo de um tomzinho de pele bacana, tá? Daí o Yucca Mousse. Com o diluidor, os pincéis que eu uso. Geralmente eu uso pincéis da Condor, cerdas macias, que geralmente são usados para tela, tal. Aí com o diluidor e o camurça, eu venho, faço uma misturinha. Deixo ele bem molinho, bem diluído. Dou uma limpadinha no faxineirinho e venho em volta esfumaciando, varrendo bem, para a pintura não ficar marcada. Quando que a gente põe o pincel direto, pega a tinta e põe direto, ele fica aquela pincelada marcada, sabe? Fica feio. E é sempre mais fácil em qualquer tipo de pintura você começar mais claro e depois ir escurecendo do que já começar muito escuro, porque aí não tem como clarear, né? Não tem como né? consertar, justamente. Quando que você... Eu sempre falo para minhas alunas, o preto, ele ajuda muito na pintura, ou prejudica um monte, porque se você não souber colocar ele na dosagem certa, ele vai, e como qualquer outra cor escura, né, ele vai te prejudicar. Então, você vem pintando toda a parte da lateral para dar o efeito de claro, onde que eu quero que fique claro. As bordas do rostinho, eu quero que fique mais escurinha. Então, eu venho em toda essa parte e pinto. Você tá pintando só a lateral, né? Por enquanto, sim. Tá. E tem que tomar um cuidado especial com esse material do coelhinho, desse pelinho do coelhinho, Aqui em se volta, pegar a você fala? tinta, de repente... Não, porque como que tá bem diluída a tinta e o pincel tá ainda, ele só vem mesmo com a sujeirinha do pincel, é bem difícil que vai dar algum problema aqui em volta. E mesmo porque eu não tô pintando muito próximo. Sim, você está tomando esse cuidado, o cuidado mas só também por mesmo estar muito diluído já é mais fácil, né? é mais difícil de pintar que esse aqui você pode usar com vários tipos de tecido, você pode fazer. Que nem aqui eu usei tipo um atoalhadinho, né? Aqui eu usei aquela carrapinha, que é justamente parecido para ovelhinha. Então, depende do tecido que você mudar, você pode fazer uma pelúcia, você pode fazer um ursinho. Com o mesmo molde e diminuindo as orelhinhas, colocando em posições diferentes, você pode fazer vários bichinhos com o mesmo molde, né? Agora, trabalhar o claro e o escuro. Como que eu vou fazer para que porque eu estou trabalhando com uma coisa que ela é chapada, que não tem narizinho. Como é que eu vou fazer com que eu olhe para ele e ele pareça que esteja projetado para frente? Trabalhando o claro e o escuro. No coelhinho, a gente vai escurecer a parte de baixo do narizinho e clarear a parte de cima. Para dar a mesma ideia de profundidade, né? Profundidade, isso mesmo. Tá. Aí, com o pincel da Condor, número 6, cerdas curtas, que daí tem uns pincéis que são cerdas mais compridas, e é mais difícil para lidar. Então, procurem comprar sempre cerdas curtas, tá? Eu venho com o camurça e o diluidor e vou vir embaixo do narizinho. Gente, procure pegar a tinta num canto do pincel. Olha a diferença. Quando que eu pego tinta em todo o pincel e vou passar, ele faz um traço largo. Quando eu pego tinta só num cantinho do pincel, ele vai fazer um traço mais direcionado, que é o que eu quero aqui. Então, eu vou lá, pego um pouquinho só da tinta, dou uma limpadinha, venho e escureço embaixo do narizinho. A pintura, quanto mais varridinha, mais bonita ela vai ficar. Mais lisinha ela vai ficar. Então, eu venho aqui, escureço embaixo do narizinho, para que dê a profundidade. Você faz quase um esfumaçado aí, né? Isso, que eu quero que fique mais escuro, na realidade, embaixo do nariz. Essa parte aqui eu não quero que fique tão escura, até porque senão vai ficar meio ruim. Se você trabalhar com o canto do pincel, aonde você pegou a tinta, você vem aonde você quer que fique mais escuro. Se você pegar a tinta em todo o pincel, ele vai ficar uma faixa larga. Ele não vai ficar legal. Fica muito marcado, né? Muito marcado, isso mesmo. Tá, eu venho com o jatobá agora.
E é um tequinho de nada, gente, ó. É bem pouquinho. Embaixo do nariz de novo. Então é por isso que você não usa um pincel ainda mais fininho, né? Você prefere pegar a tinta só na lateralzinha, porque aí você consegue ir esfumaçando isso com um pincel que é mais larguinho. Tem, na realidade, as possibilidades de trabalhar com pincéis redondos. Tá dando para ver essa coisa tão linda assim, cheio de pincel? Tá dando para pegar aí? Mostra para as pessoas isso que você tem. Gente. A minha preciosidade. Então, na realidade, vocês não precisam comprar tudo isso de pincel. Vocês tendo pincéis, se adaptando com os pincéis que vocês têm na cidade de vocês, já é ótimo. Então, só seguem as dicas. Não preciso ficar, ai, não, porque ela pintou com aquele pincel, só vai dar certo se der com aquele pincel. Não. O pincel pode ser vários tipos de pincéis, só a única coisa, cerdas moles. Então, vai procurar um pincel redondo de cerdas macias, para ficar mais fácil e a tua pintura não ficar marcada. Não precisa ser exatamente aquela marca, ou aquele número, você se adaptar com o que você tem na tua região, para ficar até mais fácil. E também, hoje em dia, com a internet, é quase que impossível uma pessoa não conseguir comprar, ou pedir, ou enfim, tem essa possibilidade também. Sim, sim. Porque eu também moro no interior e eu sei como é que é difícil. Tem as possibilidades dos pincéis redondos, só que é justamente isso, ele deixa a pintura marcada. E você vai lá, se coloca, ele vai ficar justamente aquele traço embaixo do narizinho que eu não quero. Eu quero uma coisa mais delicada, mais suave, tá? Então, vamos lá pro narizinho. Com a tinta tangerina, o púrpura e o vinho, eu vou trabalhar o narizinho dela. Eu vou vir com tangerina, vou pintar na parte de cima. Só aonde que eu quero que fique mais clarinho. O tangerina é o mais clarinho do narizinho. É, a parte mais clarinha do narizinho. Daí depois eu venho com o púrpura e vou descendo, ó. Eu tô adorando isso, porque você usa muito degradê, né? Eu adoro fazer degradê nas minhas coisas também. Eu acho que dá uma leveza, né, uma sutileza, por mais escura, por mais viva que seja a cor, o degradê sempre funciona muito bem, inclusive nesse sentido da profundidade, né, que você falou. Isso mesmo. Tá. Aí o vinho, como que ele é mais escurinho, eu vou vir só mesmo lá embaixo, lá onde que eu quero que fique bem escurinho. E, ó, varrer a tinta para ela ficar lisinha, para você olhar e não falar assim, aqui foi o tangerina, aqui foi o púrpura, aqui foi o vinho. Misturar, fazer os três com que eles se juntem e que fique bem certinho do escuro pro claro. Depois, com a cor palha, eu venho aqui em cima e dou uma clareadinha de leve, que é onde que eu quero que fique o brilho do narizinho. Que lindo. A pessoa pode até, de repente, talvez até você tenha feito isso também no início, treinar, né? Esse degradê, essa junção de cores num outro tecido, treinar mesmo, praticar, né? Para na hora de passar para o rostinho. Você falou tudo, pintura treino. Então, não, eu não consigo. Tira da cabeça. Você consegue. Se você tem vontade, você consegue qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira fazer, que você tenha vontade, você consegue. Pintura é treino. É você insistir. Nossa, meus rostos saíram perfeitos sempre. Não. Eu comecei com um rostinho de meia-lua, com um olhinho de bolinha, como qualquer uma começou. Só que daí a persistência, a teimosia e aquela coisa do desafio de buscar de coisas diferentes, que eu fui procurar coisas diferentes e consegui chegar num rosto satisfatório. Que eu não sou especialista nisso, eu apenas sou fuçona e conheço bem, gosto de desafios e gosto de conhecer coisas diferentes. Por isso, dos rostinhos serem assim. Uma coisa que eu acho legal, que eu achei legal, que a gente estava comentando antes do programa começar, é que você você gosta exatamente disso, né? De pensar em bonecas diferentes
em rostos diferentes, em motivos diferentes, e uma sai totalmente diferente da outra, inclusive o corpinho, o tipo de traço, né? Você gosta disso, né? De fazer coisas diferentes mesmo. Você não tem um molde para tudo, não né? siga um padrão de boneca. Tipo, eu tenho um padrão, aquele padrão agora vai ser a minha vida, nunca mais eu vou mudar. Não. O interessante das bonecas artesanais é isso. Primeiro é a dedicação, né? De você, porque não é fácil criar um modelo e sair. Tem bonecas que eu descarto 5, 6, 8 rostinhos para mim chegar naquilo que eu quero. Corpo também. Nossa, para mim chegar num corpinho que eu queria chegar numa boneca, eu descartei 8 corpinhos. Descartar quer dizer assim, você fazer o teu corpinho, fazer um modelo, desenhar, costurar, tudinho certinho, encher ele, chegar para, não ficou legal. Você descarta, vai tentando modificar, recortar, até chegar naquilo que você quer. Isso requer paciência, dedicação. Então, quando que a gente vê um molde de uma boneca na internet e tal, tem que dar muito valor a isso, porque demora para chegar nisso, sabe? E eu acho que é legal a gente, justamente, procurar coisas diferentes para se desafiar. Tá, aqui eu usei o sépia para dar o finalzinho aqui do nariz para ele ficar mais escurinho, tá bom? Agora, só com a sujeirinha do pincel, de novo com o camurça bem diluidinho, vou lá no meu faxineirinho, limpo o pincel, venho só com o cantinho, eu vou vir e vou fazer embaixo da boquinha um traço bem leve, só para marcar bem de leve o traço da boquinha embaixo, tá? Deixa eu te perguntar, você usa esse diluidor, né? Aham. Qual a diferença, assim, para quem está começando agora, não entende nada de pintura? Qual a diferença desse diluidor para você usar, de repente, uma tinta branca ou então água? O diluidor, o próprio nome dele já diz, ele dilui a tinta, ele faz com que ela se torne... A água, ela escorre. Se você usar água numa... Não que não dá. Só que você vai correr o risco dela ficar encharcado o teu pincel e dar aquela borradinha, porque a água, quando ela entra no tecido, ela corre. E o diluidor não, a tinta fica diluída, mas porém espessa, que ela não vai dar aquela proporção de correr no tecido, de ela ficar trabalhando no tecido. Porque a água, quando você põe, ela trabalha no tecido, ela O escorre. tecido mesmo vai sugando, né? Isso, daí ele trabalha, ele vai correr a água. E o diluidor não, a tinta ela fica bem líquida, né, mais fácil de você trabalhar com ela, porém espessa, grossa. Tá, e a tinta branca também não rola porque ela vai deixar mais claro e não é isso que você quer, né? Não. Você só quer deixar ela mais fácil para trabalhar Contanto que nessa pintura. eu usava bastante branco esses tempos atrás, assim, nas coisas. Agora, com o palha, ele dá um ar de claro, porém não aquele branco. Que tem alguns lugares que tem que estar branco realmente, mas tem alguns que não, que tem que estar suave. E o palha é ótimo para isso. Tanto o palha quanto a areia. Se não encontrar o palha, pode substituir pela areia. Com o palha, eu venho e faço a parte de baixo da boquinha dela. Que seria a parte dos lábios dela. Você falou do branco, né? O areia aí, no caso, e o palha funcionam como um branco sujo, né? Um off-white. Isso mesmo, falou tudo. Jatobá agora, para marcar bem embaixo da boquinha. Com o camurça bem aqui na bochechinha dela, eu venho e faço como se fosse uma vírgula, ó. Para marcar o sorrisinho. Tá, pra gente começar a fazer o olhinho dela, a gente vai escurecer a parte de cima. Aí eu venho de novo com o camurça diluído. Venho e faço como se fosse uma extensão do narizinho dela. Escureço a parte entre as duas extremidades dos olhinhos. E também agora na pálpebra do olhinho dela. Eu vou escurecer a parte de fora da pálpebra, a parte de cima da pálpebra, né? Eu desço levemente, só com a sujeirinha do pincel, só para marcar um pouquinho.
E é bom ir trabalhando os dois lados não fazer tipo, eu fiz um olhinho, vou deixar ele prontinho e vou pro outro olhinho. É bom você ir trabalhando os dois juntos, que daí você tem como fazer eles meio parecido, para não ficar ficar um diferente do outro. Com areia, aí eu vou pintar a parte da pálpebra mesmo, ó. Com a cor branca, nós vamos pintar a parte branquinha do olhinho. Ele aparece bem pouquinho, né? Mas É só a parte branquinha mesmo, que é aquela do ladinho de onde que vai o colorido do olho. Tá, com o cinza, porque perto dos nossos cílios é mais escurinho. Então, com o cinza eu venho, só cantinho de pincel também, venho e faço um escurinho bem pertinho lá dos cílios, onde que vai os cílios. é só na lateral, né, do olho. É, só, porque eu procurei fazer a parte colorida do olho bem pertinho, bem como se fosse quase um vesguinho, sabe? Isso deixa o bonequinho mais fofinho. Sabe o que me lembra? É papel de carta. Sabe aqueles desenhos fofos de Lembro. papel de carta? Aham. Parece, assim. Tá, aí com o jatobá eu venho e faço a parte clara do olhinho dela. Que é onde que eu quero que fique clarinho. Então, se você vai fazer um olhinho do bichinho, vamos dizer que a claridade está na parte de baixo do olhinho. Então, eu vou deixar clara essa parte de baixo do olhinho. Deixa eu pegar um outro pincel que eu acho que vai ficar mais fácil. Sempre pensa na luz, né? Onde vai estar a luz. Isso, trabalhar com a luz, o claro e o escuro. Tá, esse aqui, o pincel que eu tô usando, é o Condor Cerdas Curtas, número 2, tá? Esse pincel que você está usando é o Condor Cerdas Curtas. Isso, aham. Número 2, né? Isso. Ó, esse lado, o olho tá menor. Então, eu vou ter que consertar esse lado aqui. Por isso que é bom ir trabalhando os dois olhinhos juntos, para que ele fique uniforme. Gente, só para lembrar que a Rosângela tem um curso aqui na Você Artesanal completo, que é o curso de bonecas Cisne Negro e Cisne Branco. São lindas as bonecas. E nesse curso, inclusive, ela vai dar aí uma aula bônus, que ela vai ensinar a diferença entre você pintar um rostinho de menina, um rostinho de boneca menina e um rostinho de boneco menino. Eu acho bem bacana isso, vai ter todos os moldes. Então, se você quiser assistir, você já consegue assistir agora. É só você assinar, ele é um curso exclusivo para assinantes da Você Artesanal. Então, para quem já assina, se você já é assinante, já está disponível. Se não, você pode visitar o voceartesanal.com.br, ver todos os nossos pacotes ali. O curso dela vai estar em Costurinha Boa e no Quero Tudo, tá? Nesses 2 pacotes, você pode escolher ali e já assistir e ter acesso a todos os moldes e aulas, tá bom? É lindo, gente. Acho que vocês vão ver aí na tela as imagens das bonecas, são maravilhosas. E agora você está continuando o olhinho, você deu uma escurecida em cima, é isso? Isso, com marrom. Agora eu venho com a cor preta. Aqui, se eu quiser reforçar um pouquinho a parte clara, eu venho com um pouquinho do branco
e reforço onde que eu quero que o olhinho fique mais clarinho. Então, a parte de baixo. E vou fazer a parte escura do olho. Eu continuo com o mesmo pincel, tá? O olho, então, basicamente você trabalhou 2 tons, né, de bege e de marrom, e aí para chegar nesse tom um pouco mais claro, onde vai mais escuro, e aí agora que você está usando o preto. Isso, aham. Tá usando fazendo o olho bem redondinho, né, a pupila também bem grande para ficar bem fofinho. Aham, bem fofinho. O preto você também faz alguma coisa de deixar um pouco mais claro num lado, um pouco Sim, mais também. escuro no Aham. outro? Então, como eu optei por deixar mais escurinho a parte de cima e clara a parte de baixo, eu vou trabalhar justamente isso. A parte do claro e do escuro em cima do preto também. Tá? Com o marrom e o pincel zero. Você está fazendo um contorno na parte mais clara? Isso, na parte de fora do olho, né? Da pupila do olho, aquela parte colorida do olho. Pra ficar mais marcadinho. Tá. A parte de cima sempre mais escurinha, por causa dos cílios. Ah, aí você já começou a puxar um pouquinho dos cílios, né? Pra deixar a parte de baixo do olho mais, é como dizer, um delineador. Uhum. Pra continuar o olhinho, a gente deixa ele dar uma secadinha, porque se eu vier com o branco agora, ele vai misturar, vai ficar uma cor, não vai dar o brilho que eu quero que dê. Então, eu deixo lá, esqueço ele lá um pouquinho, e vamos para outra partezinha do rosto. Vamos reforçar um pouquinho mais essa parte do tracinho de cima do narizinho, que liga um olhinho no outro. Essa cor que eu tô usando é o jatobá. Agora, com o palha, eu venho e reforço essa parte clara de cima do narizinho. Um pouquinho do branco. Tá, você vai misturando o palha e o branco, então, para dar um Pra tom. dar mais luminosidade. Aí, com um pincel zero. Esse pincel ele é o pincel da Tigre. De cerdas bem curtinhas, eu pego o sépia e vou fazer a parte escurinha da boquinha dela. Ó, com a sujeira eu vou puxando levemente pra cima para que não fique aquele muito marcado a parte que liga a boquinha do nariz. Bem A leve. boquinha ficou bem marcada, mas essa divisão aí tá mais levinha, né? Suave, isso. Aí com o jatobá eu venho e marco também essa parte de baixo, ó, da bochechinha pra dentro, mas bem leve, nada muito marcado. Pra gente deixar ela com um arzinho de saúde, eu coloco um pouquinho do tangerina misturado com o salmão bebê.
Vem, limpo. Venho aqui, trabalho a bochechinha dela. Isso com o pincel quase É limpo, né? bem limpinho. É só mesmo a sujeirinha, pra não ficar aquela bochecha tão vermelhinha, tão rosadinha. Mas também se a pessoa gosta e quiser fazer assim, tudo bem, pode fazer. Só pra dar um arzinho de saúde pra ela. Agora vamos pra parte... Vamos voltar lá pro olhinho. E agora o nosso preto já secou? Vamos pra parte de fora ainda do olhinho, tá? Ah, tá. Então, ó, eu venho de novo com o jatobá, ou desculpa, com o camurça. E vou escurecer a parte de fora do olho. Parte de baixo do olhinho dela. Já vou aproveitar e vou lá na sobrancelha e vou escurecer um pouquinho embaixo da sobrancelha, bem só a sujeirinha mesmo. Aí. Agora, com o sépia e o pincel 0 da Condor, vocês podem trabalhar tanto com o pincel 0 como com o 00, tá? Eu venho e faço a parte dos cílios dela. Faço um delineado. Só na parte de cima, né? Sim. Descendo pro centro aqui, pra gente fazer aquela partezinha do olhinho mais puxadinha que a gente tem. Eu achei interessante isso, de você saber aonde usar uma coisa mais fininha, mais delineada, mais marcada, e aonde você usar aquela coisa mais esfumaçada, né? Isso. Aqui é com o jatobá que eu tô usando, tá? Pra não ficar tão marcada essa parte do meio do olhinho dela, eu vou usar o jatobá. Com o pincel 2, branquinho, vou dar um brilhozinho lá em cima do olho dela. Um brilho bem esfumaçadinho, tá? Se eu vier com o branco desse lado, nesse lado ele vai ter que estar no mesmo ladinho, não tipo no lado oposto, tá? Se aqui ele tá pro lado de fora, aqui ele vai ter que ficar pro lado de dentro. Aqui ele deu uma escorregadinha. Agora é toda uma concentração nesse olhinho, né, gente? Tá, a bolinha principal eu vou fazer aqui na parte de baixo, tá? Então, aqui também pra dentro. E agora nós vamos pros cílios. Os cílios, quanto mais essa tinta, o sépia, tiver diluidinho, é melhor, tá? Que daí ele vai correr mais fácil, não vai ficar aqueles cílios
marcado. Vai ficar uns cílios bem natural. Ah, então você não usa o preto para os cílios, é o sépia Eu mesmo. acho ele meio muito marcante, o preto. Eu acho ele pesa muito, assim. Parece que tá com rímel. É isso aí, é. Então, ó, você pega da parte que tá mais escurinha, vem e puxa pra fora. Bem fininho, né? Bem fininho, bem delicadinho. Na parte de baixo, fazer um cílio só uns trequinhos de nada, bem suave, bem pequenininho. E nos cílios dá para ver que assim a base dos cílios é um pouco mais escura do que o restante, né? Isso, Você vai aham. puxando a tinta, não deixando os cílios todo da mesma espessura. Cantinho do olho. A sobrancelha tem 2 jeitos de se fazer. Você pode pegar o pincel zero e fazer, ele vai ficar mais marcado, ou pegar esse pincel de cerdas curtas, ele vai ficar mais suave. Eu sinto mais facilidade quando eu pego esse pincel. O de cerdas curtas. Isso, que daí eu consigo deixar mais grossinho e ir afinando, ó. Eu vou puxando e ele vai afinando. Tinta sempre no cantinho do pincel. E se eu fizer com o pincel zero, ele vai ficar bem marcado aqui. Aí não vai ficar tão legal. Aqui no narizinho, vamos dar um brilho mais concentrado, vamos dizer assim. Vamos dar um ponto de luz no narizinho dela. E sempre ter a noção assim, ó. Ah, eu acho que aqui embaixo do narizinho precisa um pouquinho mais escuro. Então, eu vou lá, pego, venho, trago mais cores aqui pro lado de baixo do narizinho dela. Sempre ter essa noção assim eu acho que vai ficar legal isso daqui. E tentar. Se não der certo, não deu e pronto. Olha como que ele projeta mais pra frente o nariz. Quanto mais escurinho na parte de baixo, ele projeta o nariz pra frente. Olha lá, como que ele projetou pra frente o narizinho. Verdade. Aqui na boquinha, vamos dar uma clareadinha nessa parte como se ela estivesse sorrindo. Bom, como que é uma coelhinha ou uma ovelhinha, eu não gosto muito de colocar bigodinho. Fica a cargo de cada uma. Se quiser colocar, tudo bem. Eu não gosto muito, então eu procuro pegar e só fazer umas sardinhas nela e tá bom. Se fosse para colocar um bigodinho, seria o mesmo sistema aí dos cílios, né? Não. Da sobrancelha? Se tu pegar o pincel zero, ele vai ficar marcado. Vai ficar aquele bigode estilicado pra frente. E se você pegar um pincel mais fininho, que você consegue puxar ele mais fino, ele vai ficar melhor. Então, eu optaria pelo pincel Condor de cerdas curtas, número 6. Tá. Aqui com o Jatobá, eu vou fazer as sardas dela. Isso aí. Muito legal, gente. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que a Rosângela tem um curso aqui completo para assinantes da Você Artesanal. Gente, essas bailarinas são a coisa mais linda do mundo e vale muito a pena. E ainda com a aula bônus, né? Que é explicar a diferença e mostrar a pintura de uma carinha de menino e de uma carinha de menina. Eu achei isso bem, bem legal. Quero agradecer muito sua presença aqui.
Obrigada a você por essa oportunidade, por estar aqui com vocês e poder ensinar mais um pouquinho da minha arte. Espero que você volte mais vezes. Tomara. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser conhecer mais a Você Artesanal, acesse www.voceartesanal.com.br e se inscreva no canal, porque a gente tem mais aulas para você aqui. A próxima vai ser no dia 14 de setembro, tá bom? Então eu espero você aqui às 3 horas da tarde. Grande beijo para todo mundo. Obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.